Saudações, nobres telespectadores! Hoje vamos continuar nossa saga assistindo Steven Universo e torcer para que o milagre do desenvolvimento de personagem aconteça. Bom, vamos logo sem enrolação. O episódio começa com um verdadeiro milagre. O Steven sai de bicicleta. Olha só, pelo menos ele faz exercício de vez em quando. O problema é que o cidadão resolve andar na areia. Que cara mais engraçado. Parabéns, Steven. Você acabou de transformar uma vergonha comum numa vergonha histórica. Chegando em casa, as Crystal Gems estavam... Minha gente, ele literalmente caiu da bicicleta e fugiu correndo. Isso não foi um começo promissor. Acontece um terremoto. Uma pedra enorme despenca na direção dela. E pela primeira vez em muito tempo, o Steven não pensa em comida. Mas só existe um pequeno detalhe. Ele não sabe desfazer a bolha. E os dois ficam presos lá dentro. E aí começa então uma longa conversa constrangedora. Eles tentam pedir ajuda aos dois funcionários da loja de rosquinhas, e os coitados olham aquela esfera gigante e dão umas ideias completamente inúteis, e basicamente deixam claro que não fazem ideia do que está acontecendo. Depois eles vão até as docas pedir ajuda ao garoto conhecido como Cebola. E sinceramente, toda vez que esse menino aparece eu fico convencido de que ele vai cometer algum crime federal. Mas ele tenta ajudar, e não funciona. Depois eles vão até um parque, e o Steven solta a frase mais tranquilizadora possível. Parque de diversões de Beach City? Muitos acidentes horríveis acontecem aqui todo dia. Steven, essa não era a frase certa, seu maluco. Obviamente isso não ajuda em absolutamente nada, e eles acabam caindo no oceano. Parabéns, Steven, você quase matou você mesmo e levou uma inocente junto. A garota finalmente explode de raiva, e com toda a razão. Você é retardado por acaso? Agora adivinham qual é a resposta do Steven. Ele entrega a ela o objeto que tinha pegado no freezer, e era uma pulseira que ela havia perdido. Aí na minha cabeça eu pensei, meu amigo, você quase matou a menina, uma pulseira não vai resolver isso. E por incrível que pareça, resolveu mesmo, pois ela sorri e perdoa tudo. Oh my God, Meu Deus, como assim? Se alguém quase me afoga e depois devolve minha pulseira, eu ainda vou querer uma conversa muito séria. Mas beleza, a bolha finalmente desaparece, os dois começam a nadar de volta. Só que a pulseira brilhante atrai um monstro, e aqui acontece uma coisa que eu realmente não esperava. O Steven pega a pulseira da garota e corre sozinho para afastar o monstro dela. Olha só, finalmente uma atitude realmente corajosa. Ele se coloca em risco por alguém que praticamente acabou de conhecer, e isso merece reconhecimento. Hoje eu retiro boa parte das críticas que fiz até agora. Aí o Steven finalmente tomou uma decisão altruísta sem criar o problema primeiro. O monstro vai atrás dele, e o Steven consegue enrolar a criatura entre os pilares das docas. Os pilares desabam, e o monstro é esmagado. O plano foi improvisado, mas eficiente. E aí as Crystal Gems chegam, só agora, depois que tudo acabou. Uau, que excelente pontualidade. Os dois quase morreram umas 3 vezes, mas elas chegaram. E aí no final o Steven fica todo envergonhado olhando para a garota. E pronto, descobrimos que além de quase morrer semanalmente, o menino também sabe ficar apaixonado. E esse foi, até agora, um dos primeiros episódios em que o Steven realmente amadureceu um pouco. Bom, ele ainda fez várias besteiras, ainda quase causou uma tragédia, mas, dessa vez, ele também demonstrou coragem e colocou outra pessoa acima dele mesmo. Finalmente um pouco de desenvolvimento de personagem, demorou 7 episódios, mas aconteceu.